Seja bem-vindo ao curso de Processo do Trabalho voltado para a prova da OAB. Não importa se você vai fazer para a primeira fase ou para a segunda fase, todas as videoaulas que nós iremos postar, elas serão muito importantes para você fazer a pontuação necessária para a sua aprovação. Então nós vamos começar com os princípios do processo do trabalho. É muito importante que você tenha o conhecimento dos princípios para que você possa utilizá-los para formar o convencimento, para ter certeza que a resposta é a que você escolheu. Então vejamos no nosso material o primeiro princípio, que é o princípio da proteção. Onde nós vamos deparar com o princípio da proteção no processo do trabalho? Existem vários itens que nós podemos confirmar a existência desse princípio. A primeira situação é quando nós falamos do empregado como hipossuficiente. Nós temos hoje que o empregado ele é considerado hipossuficiente e para que ele seja considerado, para que ele tenha a justiça gratuita, é necessário que ele receba até 40% do teto do regime geral da Previdência Social. O teto do regime geral está na faixa de 5 a 6 mil reais e seria o 40%, a média de 2 salários aí. E o empregado também, se ele estiver desempregado, de repente na questão consta que ele está desempregado, ou às vezes numa peça consta que ele está desempregado. Nesse caso é necessário você requerer a justiça gratuita. Mas não pode confundir justiça gratuita com assistência judiciária gratuita. Quando nós falamos em justiça gratuita, significa que ele recebe até 40% do teto do regime geral da Previdência, ou que ele não tenha condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Agora, se ele tem assistência judiciária gratuita, na verdade ele está sendo assistido pelo advogado do sindicato da categoria a que ele pertence. Então a diferença base entre justiça gratuita e assistência judiciária gratuita é que na justiça gratuita ele vai receber até 40% do teto do regime geral da Previdência, ou dizer que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, e na assistência judiciária gratuita, além disso, ele vai ter que estar assistido pelo advogado do sindicato da categoria dele. Então nós temos aqui que assistência judiciária gratuita. Nós vamos ter também a consequência do não comparecimento à audiência. É outro ponto que nós vamos verificar o princípio da proteção. Se o reclamante não comparece na primeira audiência, a consequência para ele é muito pequena, porque o processo vai ser só arquivado. Se ele não comparece, o processo é arquivado. E se o reclamado não comparece à primeira audiência, nós temos aí a revelia e, via de consequência, a confissão quanto à matéria de fato. Essas são observações importantes. Então você tem que anotar que se o reclamante não comparece, arquiva. Mas detalhe, nós temos lá no artigo 844, parágrafo 2º, que ele vai ter 15 dias para justificar a ausência, se ela ocorreu por motivo legalmente justificável. Porque se ele não alegar isso, ele vai ser condenado a pagar as custas do processo, ainda que beneficiário da justiça gratuita, é o que diz o artigo. Então, o reclamante tem que pagar as custas do processo quando o processo é arquivado por ausência dele? Sim, ele vai ter que pagar se ele não justificar no prazo de 15 dias qual foi o motivo da ausência, e um motivo justificável. Exemplo, sofreu um acidente, alguém da família faleceu, então seriam motivos justificáveis para que ele não comparecesse e aí ficar isento das custas do processo. Lembrando que o valor das custas do processo de trabalho, nesse caso, seria 2% do valor da causa, o valor que ele deu à causa. Então, se ele deu valor de 10 mil, 2% de 10 mil, ele teria que pagar R$200 de custo. Outra situação que a gente vai verificar o princípio da proteção é a questão do depósito recursal. O caso do depósito recursal, ele só é feito para o reclamado. Reclamante nunca, por mais que ele tenha perdido tudo, tenha sido julgado improcedente de ação, ele não paga o depósito recursal, ele não deposita
para a garantia do juízo, que seriam ônus apenas do reclamado. Lembrando que se for entidade filantrópica, o reclamado está isento do pagamento. Se for empresa em recuperação judicial, está isento do pagamento. Se for empresa em falência, está isento do pagamento do depósito recursal. Se for microempresa, empresa de pequeno porte, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, empregador doméstico, esses casos terá que recolher 50% do valor do depósito recursal. E tem também entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos, doméstico, empregador, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, vão recolher 50%. Lembrando que as entidades filantrópicas estão isentas. É importante você anotar isso. Você que vai estudar para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho e tem dúvidas como estruturar a sua petição inicial, a sua contestação, o seu recurso. E além disso, você tem dúvidas na localização na CLT das respostas para as suas questões? Venha conhecer a nossa metodologia. Venha conhecer o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Para você que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix, servidor público federal do TRT da Terceira Região e professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. Vem que passa!